A vida te leva por muitos caminhos. Às vezes alguns alegres, outros tristes, alguns mais felizes, outros mais difíceis. Mas no final das contas, quem escolhe o caminho é você. E você? Qual é a sua história? Tem uma história real para nos contar? Eu te convido a assistir com a gente uma história real, contada por pessoas simples que fazem coisas incríveis no seu dia a dia. Vem com a gente! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma história real. Quero aproveitar e perguntar para vocês se já estão gostando, né? Já começamos aí com alguns programas, a gente está fazendo com muito carinho para vocês. A gente está sempre trazendo pessoas que com certeza fazem toda a diferença. E a convidada de hoje é tudo a ver com o programa, gente. Antes de falar sobre a minha convidada, deixa eu falar minha frase de hoje para você, que tem também tudo a ver com a nossa convidada. Quem não serve para servir, não serve para viver. Parece que é quase um lema da minha convidada de hoje. Vocês vão conhecer a história de uma mulher extraordinária, que com poucos recursos ou quase nenhum, conseguiu e consegue modificar a vida de tantas pessoas. Minha convidada de hoje se chama Wanderleia Martins. Wanderleia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Sandra, por estar aqui, né? Por ser convidada no seu programa, estou muito feliz. Então, Wanderleia, fala um pouquinho o que você trabalha. Você faz o que para ganhar vida? Eu sou diarista. Há quantos anos? 11 anos. 11 anos ela trabalha como diarista. E aí, um determinado dia, aconteceu um marco na vida dela que mudou o rumo da sua trajetória, né? E é isso que você vai conhecer um pouquinho hoje. Conta pra gente o que aconteceu na sua vida que fez com que você mudasse um pouco o curso, né? Não tanto porque você ainda trabalha com isso, né? De limpeza, a área de limpeza. Sim, é por ver tantas pessoas, né? Que precisam às vezes de ajuda e não tem quem ajudar, né? Conheci uma moça um dia, então eu estava num determinado lugar, Sandra, né? No hospital, e vi uma moça, né? Ela estava meio confusa. Aí eu ofereci ajuda, perguntei o nome dela e ela disse que não sabia qual era o nome dela. Aí eu fui, como assim você não sabe o seu nome? Né? Ela falou assim, não sei, eu estou aqui na rua, já tem 2 dias, né? Peguei chuva, fui humilhada, mas eu não sei, um casal me deixou aqui, que eu fui numa igreja, né? E eles me deixaram aqui, eu não sei o meu nome. Aí eu falei, onde você mora? Ela falou também que não sabia. Aí, Sandra, eu procurei a assistente social, né? E ela disse que ela não poderia ajudar essa senhora. Eu levei ela até o médico, fiz a consulta, né? Ela não tinha nada na cabeça. O que acontece? Fui até a delegacia, né? Só que daí isso já era tarde. E fiz uma ocorrência, né? Para dizer que ela era uma pessoa que tinha perdido a memória, que foi o médico que me orientou a isso, né? E o que acontece? Ela não tinha para onde ir. Aí ele falou assim, olha, ou a senhora deixa ela na rua, leva para sua casa. Aí eu fui, né? Pensei, não vou deixar ela na rua. E ela pedia, por favor, não me deixa na rua, já sofri muita humilhação. Aí levei ela para minha casa, né? Com um certo medo, né? Da reação do meu esposo, né? Aí levei ela para casa e quando eu cheguei lá, né? Eu falei pro meu esposo, né? Tinha encontrado uma amiga e tal, que ela estava precisando, né, de um apoio, né? E daí ela dormiu lá na minha casa, né? Alimentei, dei roupa limpa, né? Fiz o que tinha que fazer, né? Ela dormiu no dia seguinte, né? Fiz uns cartazes, né? Para poder levar até as outras delegacias para ver se a gente encontrava alguém da família, mas sem sucesso, não encontramos. Até uma pessoa ligou da delegacia, mas não era ela. Aí no dia seguinte eu tinha que trabalhar, levei ela, trabalho comigo, né? Aí quando chegou mais ou menos umas 8 horas da noite, ela lembrou um número de telefone.
Você imediatamente anotou esse número que ela disse. Isso, corri e anotei. Aí liguei, né? E a pessoa, por sinal, Sandra, que me atendeu do outro lado, né, foi bem grossa comigo. Aí eu fui, expliquei a situação, né? Que eu tava com uma pessoa, falei as características dela. Aí ele foi e falou assim: então é minha cunhada que desapareceu desde domingo. Isso já era quinta-feira. Conclusão: eles vieram até mim no centro da cidade, né? E realmente veio a filha, o marido, né? O cunhado, né? As pessoas que estavam à procura dela, né? Estavam procurando ela em Caxias, de um monte de lugar onde ela tinha parente. Ela era de Bangu, né? E assim surgiu, né, a ideia, né, de ajudar quem precisasse. Mas assim, na verdade, aí aí aconteceu isso com ela, esse caso isolado. Mas assim, ela imediatamente se prontificou em ajudar essa senhora. O Senhor, Ele conhece nosso coração. E Ele sabe com quem exatamente Ele pode contar e tudo Ele pode contar. E naquela hora Ele sabia que Ele poderia contar com ela. Mas aí passou-se algum período de tempo e aconteceu uma outra situação. Que aí já foi com alguém que você conhecia, que era sua amiga, né? Que estava no hospital com o pai, alguma coisa assim, e não tinha como ficar com ele, ela pediu para que você ajudasse, certo? Sim, uma amiga minha, eu ajudava o pai dela já há algum tempo, né? Senhor de idade, e ela não tinha condição, né, de morar, porque ela não morava perto dele. E daí os vizinhos, né, ficou chamando a atenção que ele não poderia, diabético, hipertenso, não poderia mais continuar sozinho. Aí ela começou a pesquisar, né, lugar para deixar ele, né. Os lugares no Rio de Janeiro são muito caros, os asilos de abrigo são muito caros, porque de esposo então ela não tinha condição. E eu vendo a aflição dela, aí eu falei, vou falar com meu esposo e levar ele para minha casa, para poder te ajudar. Porque ela também tem um problema de saúde grave. Inclusive, ela tem 10% de uma visão. Então, é muito difícil, né, lidar com essa situação. Aí eu levei, conversei com meu esposo deixou, né, eu levar ele. E levei ele dia, se eu não me engano, foi já no início de janeiro de 2015. Só que eu tinha comprado um terreno atrás, né, da casa que eu morava de aluguel. Aí eu tive a ideia, né, de continuar, pegar mais faxina e construir um quartinho para ele. Aí foi assim que eu comecei, né, a cuidar de idoso, né. Aí as pessoas já começavam a olhar para você, aí vamos lá, aí as pessoas começavam a olhar para você como alguém que cuidava de idosos, né? E aí eu lembro que em algum momento você comentou comigo que tinham abandonado um idoso em um determinado local, né? E alguém já ligava para você e falava, Dona Helé, olha, largaram um idoso lá em X lugar, e aí você se compadeceu e foi lá buscar o idoso, certo? Sim, o que acontece? As pessoas já começaram a me ver, né, de outro modo, com aquela pessoa que ajudava. Aí, até uma assistente social do hospital, quando não tinha um idoso onde ia, aí elas me ligavam e falavam, Vanderlei, eu tô com um idoso aqui abandonado, não tem pra onde ir, e você tem vaga? Aí acabou que o negócio foi crescendo, eu tive que alugar um espaço, hoje eu tenho 12 idosos, e todos carentes, a maioria sem parentes. Então, e a maioria dos meus idosos, como eu estava te falando, Sandra, eles não têm parentes, né? Eles são totalmente carentes. Então, assim, é um trabalho difícil, mas que eu gosto de fazer, né? E sempre eu tenho ajuda, né? Sempre as pessoas estão compadecendo, eu tenho ajuda das meninas que me ajudam muito, tenho ajuda do meu filho de 23 anos que ajuda também, né, a cuidar deles. Então nós estamos aí na luta, né? E continuo fazendo faxina. Era isso que eu ia te perguntar. Você é sustentada pelo asilo ou você continua trabalhando? Eu trabalho para sustentar o asilo, né? Então, o que acontece? Eu faço faxina, minha especialidade é pós-obra, né? Inclusive, amanhã tem um orçamento para fazer lá em São Conrado, no pós-obra, né? Então, eu sustento ele com isso, porque a renda deles, a maioria ganha menos de um salário mínimo, por N motivos, e daí não dá para sustentar eles. Então, eu preciso continuar trabalhando. E o custo
termina sendo muito alto, né? Porque fraldas estão altíssimas. Se você for ver aí, as fraldas são caras. Alimentação, uma alimentação à base, ok, todo mundo já sabe que tá feijão e arroz tá caro mesmo, mas eles precisam ter comida, carne, eles precisam ter frutas, eles precisam ter legumes. Então quando você vai colocar tudo isso no papel, o custo sai muito alto. E aí você se viu tendo praticamente uma casa para sustentar, né? Sim, difícil, mas ó, eu agora no momento, por exemplo, eu estou fazendo doces em calda para poder ajudar também, né? Então o que acontece? Como eu não sustento a minha casa porque meus filhos já cresceram, o que acontece? Eu perguntei, o que eu vou fazer da minha vida? Então vou ajudar as pessoas que realmente precisam. E o idoso, Sandra, ele não é muito ajudado no nosso país. As pessoas fazem campanha para as crianças, fazem várias outras campanhas. Mas para o idoso, você já viu campanha alguma vez? Não. Só que a gente faz de vez em quando para ajudar o asilo. Isso aí, né? Então assim, é um grupo pequeno, igual você, né? Sempre está fazendo com seus amigos, né? Para poder ajudar quando peço socorro. Sandra, estou precisando e não sei o quê. Mas não tem realmente, Sandra, faltado nada para eles, né? O principal não tem faltado. Eu conheci a Vanderleia, eu vou dizer em que momento. Não tinham abandonado. Um idoso foi parar numa estação do BRT da Salvador Allende no Recreio, alguns anos atrás. E aí eu cheguei para trabalhar, né? Como vocês sabem, eu vendo trufas na rua. E aí eu cheguei para trabalhar nesse dia. Várias pessoas tinham encontrado esse idoso, já estava lá um dia. Naquele dia eram 2 dias, né? Um dia inteiro, uma noite, mais um dia. 2 dias e uma noite. E aí quando eu cheguei, as pessoas falavam, Sandra, olha, esse idoso foi largado aí. E já vieram bombeiros, polícia, ninguém leva esse idoso. E ele não sabe onde mora, não sabe o nome dele e tudo mais. E aí eu disse, olha, eu só vou olhar esse idoso quando eu vender as minhas trufas, porque se eu olhar esse idoso agora, eu não vou mais trabalhar. E aí, enfim, finalizei as minhas vendas, aí eu parei para ir olhar aquele idoso, né? A Aline e eu fomos e a gente, enfim, cuidou das coisas ali que ele estava cagado, sujo. A gente comprou fralda, lenço umedecido, limpamos ele ali. E ele era cadeirante. E era em torno de quase 1 da manhã. E aí, nenhum local iria receber ele àquela hora. E é muito burocrático. É muito burocrático, tudo. E aí essa menina entrou em contato com ela 2 e pouca da manhã, 1 e pouca da manhã. Imediatamente. Ela disse pra essa minha conhecida, né, que hoje é uma pessoa muito querida pra mim. Ela disse, pode trazer que eu arrumo a cama dele aqui. Então pra mim aquilo foi extraordinário. E aí, enfim, depois a gente conseguiu localizar, né, eu e outras pessoas ajudamos, conseguimos localizar, ele não precisou chegar até Vanderleia. Mas aquele foi o ponto que o Senhor fez com que eu a conhecesse, né? E aí depois, desde então, eu me sinto na obrigação de ser voluntária. E muitas vezes a gente acha que você, para ser voluntário, você precisa ter muito dinheiro ou você precisa de muitos recursos. Não, você pode ser voluntário de qualquer coisa, com aquilo que você puder. Se você tem dinheiro, você pode ajudar com o seu dinheiro. Se você tem tempo, você pode ajudar com o seu tempo. Se você tem uma lista de contatos enormes, você pode ajudar com a tua lista de contatos enormes. Eles precisam de muitas coisas, né, Vanderleia? Diz assim, uma gama de coisas que você entende como prioridade para a instituição hoje e que é uma coisa constante. Então, Sandra, nós precisamos bastante, né, de alimentos e de fralda, né, leite, né, com essa pandemia ficou tudo muito mais caro, então eles tomam leite, a carne também está super cara, então as pessoas, elas às vezes 1 quilo de alimento que ela doa já é muita coisa pra gente, porque se um doa um pouquinho, um doa o outro pouco, acaba sendo muito, né? E nós somos muito gratos a tudo que vem. Tudo que vem, que as pessoas ajudam, que as pessoas doam, é bem-vindo para nós. Uma coisa importante que eu acho legal você falar, que eu observei indo lá na instituição, as pessoas acham que só doando roupa, doações de roupas,
Vocês aceitam doações de roupas? E se não aceitam, por que não? Então, no momento nós temos bastante roupa, Sandra, porque assim, no início foi doado bastante, inclusive até roupa de cama, cobertor. Então nós já estamos abastecidos, não temos lugar agora onde nós estamos agora, né, no novo ano, começando, né? Tivemos doação no passado, mas não foi suficiente, né, para abastecer. Que a gente geralmente, né, inclusive o Ministério Público exige que temos uma dispensa pelo menos para 2, 3 meses. Mas continuamos pedindo, né? Agradecendo quem puder ajudar. E estamos aí, o ano começando e a gente continua na luta, né? A verdade é essa, continua na luta, porque comida é todo dia, fralda é todo dia. Então nós não podemos parar também não. E agradecer aí quem puder colaborar conosco. A minha produção tá colocando aqui na tela para vocês verem, né? O telefone, o endereço da instituição. Você pode ir presencialmente, tá aqui, ó. Você pode ir presencialmente lá, você pode ligar para ela, ver direto o que você pode ajudar. Você pode comprar também os produtos que ela faz. Ela faz coisas incríveis, né? Inclusive, ela fez, dentro da instituição, ela pegou lá um quadrado e construiu um ateliê para que produzisse coisas, para que ela não ficasse só pedindo, para você ver como é incrível. Ela não quer pedir, ela quer produzir para vender. Então o mínimo que a gente pode fazer é comprar, gente. Então ela fez lá, olha, necessários, coisas lindas e maravilhosas. Produção, mostra aí pra gente um pouquinho do trabalho dela. Vocês estão vendo aí já as necessárias, as bolsas que ela faz, entre tantas outras coisas que ela faz. Ela foi para Campo dos Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro, região norte do nosso estado. E aí lá, ela percebeu que é um lugar muito frutífero, né? E haviam muitas frutas se perdendo. E o que você visualizou quando você viu aquilo? Então, Sandra, eu aprendi a fazer doce, né, com as minhas tias, né, com a minha mãe, né, quando eu era criança. Eu ajudava a descascar laranja para fazer doce, né, fazer doce de abacaxi, mamão com coco. Então eu tive a ideia, já que tem aí as frutas e ninguém usa, vou usar. Aí hoje eu estou fazendo muito doce de abacaxi, muito doce de mamão com coco, laranja da terra, né? E entre outros, né? Eu faço doce de maracujá também, de melão, melancia, muitos outros doces, né? Por quê? Porque isso me faz ajudar também o abrigo. Porque eu vendo, as pessoas gostam do doce e eu acabo vendendo e arrecado também a verba para eles. Porque muitos idosos lá, como ela já me ensinou, não tem recurso nenhum. Mas esse idoso que não tem recurso nenhum, ele come, ele usa fralda, ele precisa das coisas, né? Às vezes ela precisa contratar um profissional para cuidar, para fazer fisioterapia, de psicólogo, de N profissionais, porque infelizmente ela não tem nenhum voluntário lá. Os voluntários que ela tem são os que fazem a manutenção, não é isso? Hoje você conta com quantos profissionais na instituição? No momento de que não recebem nada, né, para fazer o trabalho voluntário, eu tenho um casal de idoso. Um tem 75 anos e a outra, que é a esposa, tem 68 anos.
né? Aí as outras pessoas, elas recebem, né, uma pequena quantia, né, para poder ajudar também na limpeza, fazer comida, né, que eu não dou conta sozinha, porque hoje já são 12 idosos. Imagina 12 idosos para tomar banho, 12 idosos para tocar, quando reclama, quando tá com dor, enfim. Wanderleia, sem dúvida, você inspira a todos nós, mostrando que quem quer fazer alguma coisa faz. Você se viu no meio de uma instituição, eles foram chegando, você viu, você já tinha aquilo tudo ali. E aí, em algum momento, a justiça, o governo, né, já procurou você para oferecer ajuda? Não, Sandra. Na verdade, eles me procuraram para me dar multa. Porque eles me falaram que eu não posso fazer esse trabalho, né? Então, o que acontece? Ajudar jamais. Eles estão assim, sempre indo, né? Lá ver o que está certo, o que está errado, mas nunca para ajudar, mas sempre para fiscalizar e multar. E é um trabalho difícil, porque assim, sem recurso, como eu legalizo, né? Como eu boto tudo nos padrões deles, eu tento fazer, mas é muito difícil. Eu cuido da higiene, né, do local, né, porque você já foi lá várias vezes ver como a higiene é, né? Eu cuido da alimentação, eu cuido do bem-estar do idoso. Mas infelizmente a papelada é uma burocracia muito grande. Nesse período aí você já tentou legalizar? Várias vezes, sem sucesso, Sandra. Por conta da burocracia e também por conta dos profissionais que prestam assistência para você, né? Recentemente, inclusive, você perdeu R$4.000, não foi? 4.500, Sandra. E aí aconteceu o quê? A pessoa, o contador, né, ele administrador, ele prometeu, né, legalizar, e daí ele só fez o CNPJ. E aí, vai brigar com quem? Vai chamar quem? Difícil. Não é mole não. Então essas são as lutas do nosso dia a dia, que as coisas realmente não são fáceis, mas mesmo assim, você fechou a tua instituição? Nem pretendo, Sandra, porque lutar é o que todo mundo deveria fazer. E o meu objetivo é continuar lutando. Não tenho pretensão nenhuma de fechar. Eu posso até mudar de lugar, de cidade, de estado, mas desistir jamais. Os idosos, eles precisam de nós. De nós que eu falo, Sandra, de você, daquele, de mim, de todo De mundo. você. De um modo geral, eles precisam de nós. Sabe que eu estive na instituição, de algumas vezes em que eu estive lá, eu peguei uma situação que eu não tinha parado para pensar ainda. A gente julga muito, né? A gente tem essa coisa do julgar. E às vezes quando você pensa assim, uma família pegou o seu idoso, uma filha, um filho, pegou o idoso e tacou num asilo. Então você fala, nossa, que desprezível. Mas até nisso, a instituição, ela ajuda essa família. Eu peguei uma moça lá, nesse dia que eu fui, que ela tava, o emocional dela extremamente abalado, porque a mãe dela era muito agressiva, ela tava quase se divorciando, tava implorando, pelo amor de Deus, aceita minha mãe, porque minha mãe, ela perturba meu esposo durante todo o dia. E eu não sei mais o que fazer com isso. Então, e aí, mais uma vez, ela não tava conseguindo esse lugar nenhum. Wanderleia, mais uma vez, acolheu essa idosa lá, né? Sim, Sandra, porque lidar com família, você sabe que é difícil, né? É um ditado que minha mãe sempre me falou quando eu era criança, eu gravei e levei pra vida. Quer ser bom, morre ou mora longe. Então, conviver o dia a dia é muito difícil, né? Então, assim, os idosos, eles se prevalecem muitas vezes da idade para fazer coisas que não deveriam fazer. Essa idosa, por exemplo, ela é maravilhosa, ela me trata super bem, né? Mas aí a filha, ela falou pra mim essa semana, dentro do banco, fomos resolver um problema lá e ela disse pra mim, minha filha poderia ser assim igual a você é um doce de pessoa, né? Então, assim, eu fico feliz por isso, né? Que eu consigo transmitir essa paz, essa harmonia pra ela, eu fico feliz por isso. Mas a gente sabe que
é bem difícil lidar com o idoso. Não é todo mundo que tem estrutura, não é nem que as pessoas não queiram, né? Porque o meu trabalho é esse, dar um pouco de sossego também para a família, né? Porque muitas vezes as pessoas precisam trabalhar e não tem com quem deixar, né, o idoso. Aí você vai pagar para a pessoa, ninguém quer trabalhar com menos de um salário mínimo. E a pessoa, você ganha um salário mínimo, o idoso ganha um salário mínimo, e como você vai pagar aluguel sustentar o idoso? É bem complicado. Então, meu trabalho não é só ajudar o idoso em si, mas sim a família, que ele acaba tendo uma relação melhor com a família, tá? E ajudar também as pessoas que precisam trabalhar. Visto que hoje o desemprego é muito grande, mesmo as pessoas ganhando pouco, que elas trabalham comigo e ganham pouco, elas aprendem muito, né? Por exemplo, eu tenho 3 meninas que trabalham comigo e estão fazendo curso de cuidador de idoso. Por quê? Porque elas gostaram do trabalho que elas fazem. Agora, no final desse mês, elas vão se formar em cuidadoras, né? Vão ter diploma e tudo. Então, assim, para mim é muito gratificante isso, né? Ensinar o trabalho para alguém. Você continua trabalhando, como você já falou pra gente, como diarista, sua especialidade é em pós-obra. E como é que você consegue conciliar isso? Eles e o seu trabalho? Sim, por não ser trabalho todos os dias, dá para conciliar. Por quê? Às vezes o cliente quer uma faxina pós-obra de madrugada. Ah, você pode chegar às 5 horas da tarde? Aí eu saio de lá às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã. Ah, mas como assim? Eu faço faxina sábado, domingo, feriado, Sandra, qualquer horário. Porque isso é que me faz levar dinheiro para a instituição. Que faz eu pagar uma conta que está atrasada, que faz eu dar uma comida melhor, né? Por exemplo, você quer deixar os idosos felizes, você compra um frango assado no final de semana. Eles ficam super felizes, entendeu? Então, assim, aí como é 12, né, bastante gente, tem que comprar 3 frangos, né? Então, era 3 frangos. Então, isso me motiva a continuar a trabalhar. Qual é o maior ganho que você tem? No mês? Não estou falando de valor. Qual o maior ganho com tudo isso que você faz, com todas essas experiências? Hoje você já tem quantos anos que você tem essa instituição? Desde no início de 2015 que começou tudo. Então, produção, 2015? 6 anos. 6 anos. Então fazem 6 anos já. Ao longo desses 6 anos, você, com certeza, muitos idosos faleceram, muitos saíram, muitos entraram ou não? Não, muitos idosos entraram, mas faleceram não. Até o momento dessa data pra cá, eu só tive 3 que faleceram. Então, para mim, assim, é um ganho muito grande. Visto que estamos na pandemia, né, desde o começo de 2020. Sim. Mas aí, com todas essas pessoas entrando e saindo da sua vida, qual é a maior gratificação que você tem? Porque dinheiro na prática não é. Porque senão você nem tava. Porque muito pelo contrário, o dinheiro até sai de você. Você tem que fazer outras coisas para levar dinheiro para lá. Então, assim, para finalizar a nossa entrevista, uma pergunta que não fala. Qual é a frase que você traz assim para sua vida, que é aquela que te dá um up? Se você se perder, você lembra e fala, meu eixo. Então, Sandra, eu sempre fui uma pessoa que gostei de ajudar. Ajudava o vizinho, sempre estava ajudando. Então, uma vez eu me perguntei, para que eu nasci? Se eu não nasci para servir, para que eu sirvo? Então eu levei essa frase para minha vida, né? Então realmente, o próprio Jesus disse, né? Há mais felicidade dar do que receber. E ele é nosso maior exemplo, né? E nós como cristãos que queremos seguir a Cristo, né? Eu peguei essa frase e digo, eu nasci para servir. Eu quero morrer servindo as pessoas, né? Assim como muito exemplo, né? De pessoas, né? Eu sou técnica de enfermagem, como você sabe. Então, assim, eu tenho uma linhagem de profissionais técnicas de enfermagem que elas morreram servindo o próximo, inclusive na guerra, né? Não quero que venha a guerra, né? Mas inclusive na guerra. Então, são exemplos também para mim. Perfeito. Wanderleia, quero muito agradecer por você ter aceitado
A gente está no início do nosso programa, a gente não tem fama, mas eu creio que o nosso objetivo já está sendo atingido. Que é fazer com que você que está aí conheça pessoas incríveis, que são simples, como eu já disse no início, e que fazem coisas extraordinárias. Então, muito obrigada, que o Senhor te abençoe sempre, que te dê muita saúde, que te dê muitas alegrias, que te capacite sempre para cuidar e suprir tantos e quantos aparecerem no seu caminho. Que a gente possa lembrar, dessas pessoas que já foram esquecidas por tantas, que são idosas. Mais uma vez, vou pedir para minha produção colocar aqui na tela para vocês o endereço, o número da instituição, seja lá de onde você estiver nos assistindo. Se você puder ajudar financeiramente, ótimo. Se você puder ajudar com o trabalho, se você puder ajudar indicando pessoas que podem, porque às vezes a gente não tem, mas a gente conhece quem tem. Então, que você possa fazer isso e somar aí, juntar as nossas mãos com essa mulher tão poderosa. Então, muito eu obrigada. que agradeço, Sandra, muito obrigada mesmo. Sucesso. Amém. Aplausos para ela, que merece muito. E até o próximo, uma história real. Beijo, obrigada, vejo vocês no próximo. Que é gratificante para você? Então, a minha força, Sandra, vem do Deus que eu sirvo, Eu sou testemunha de Jeová com muito orgulho, Então, assim, eu tenho uma fé inabalável de que quando eu estou desesperada, que não sei o que fazer, Ele vem até a mim, segura a minha mão e diz: não desiste, você vai conseguir porque eu estou do seu lado. Então, assim, o meu ganho é na minha saúde, Eu sou uma pessoa saudável, não tenho nenhuma doença, tipo diabetes, pressão alta. Então, assim, eu sou uma pessoa feliz, porque eu posso ajudar os outros e eu transmito isso, a alegria que eu tenho de ajudar os outros. Eu acabo contagiando as pessoas, como eu estou te falando, meu filho de 23 anos, uma outra menina, que inclusive foi você que me armou, Sandra. Maravilhosa, uma menina muito dedicada, Tenho outras também que são super dedicadas. Então, assim, a minha gratidão vem daí, minha força vem de Jeová e eu vou continuar, a fazer o meu trabalho porque eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. E quando você ama o que você faz, jamais você vai desistir. E se você tem Jeová e Jesus Cristo do lado, E vocês aqui também, Você, ele, ela, O que mais a gente precisa? Só de saúde, E paz.